Vamos agora falar mais sobre geopolítica mundial e questões internacionais com a Biazita Gomes, ela que é professora de filosofia, especialista em relações internacionais e docência em direitos humanos. Biazita, sempre muito bom te receber. Tudo bem com você? Prazer foi meu, tá tudo ótimo, por enquanto. Por Essa enquanto. semana promete. Já que o Fernando Horta acabou ali a fala dele comentando sobre a situação em Gaza, eu queria começar daí, vou inverter um pouquinho a nossa pauta. Isso porque, inclusive, Netanyahu reafirmou essa intenção de fazer uma operação terrestre em Rafah. Seria essa semana, quando se dá início justamente a esse período sagrado do Ramadã para os muçulmanos. Então, assim, como você vê, quero te ouvir sobre essa intenção de Netanyahu. Há um risco realmente de conflito regional, já que ali é uma região muçulmana, né? E você ferir de alguma forma esse mês sagrado poderia ser uma afronta a outros países, né? Como que você vê essa situação? A questão de Rafah, ela tá acontecendo, né? A gente ontem, por exemplo, durante a cerimônia do Oscar, a gente teve alguns bombardeios de pequena magnitude, mas a gente teve ataques a Rafah, alguns lugares pontuais, e a gente está tendo também conflitos armados em várias regiões de Gaza. Então, assim, não tem nada parado, continua acontecendo. O que não está acontecendo até então é aquela grande ofensiva que foi prometida, né, pelo Netanyahu, que seria no início do Ramadã, caso o Hamas não devolvesse todos os reféns para Israel. Então, assim, ele tem feito essa ameaça constante. Essa ameaça, ela é um fato, porque as investidas, elas continuam. A gente tem bombardeios pontuais e a gente sabe que esses bombardeios vão aumentar, porque o Netanyahu, ele precisa, de fato, continuar no poder, ele precisa da guerra. Os Estados Unidos não conseguiu cessar fogo na semana passada, foi uma semana inteira de negociação, o que demonstra uma fraqueza muito grande dos Estados Unidos em controlar Israel no sentido diplomático, né, porque a gente sabe que termos econômicos, os Estados Unidos é que está mantendo a guerra mesmo. Então, é uma ameaça real e é uma possibilidade real da gente ter uma catástrofe durante o Ramadã. E é sempre bom lembrar que o Ramadã é mais ou menos um mês. Então, a gente vai ter um mês de tensão nesse processo, porque o intuito do Netanyahu é que a guerra se alastre. Isso é muito importante a gente falar. Ele não tem como objetivo só Gaza. Ele tem como intuito que a guerra se alastre. Ele precisa que a guerra se alastre, porque se a guerra se alastrar, ele consegue trazer outros players efetivos para essa guerra. Ele consegue trazer a Alemanha, ele consegue trazer outros países com tropas, com armas, para essa guerra, para dizer que está defendendo, né, os princípios ocidentais no Oriente Médio, porque essa é a bandeira desde o início, defender os princípios ocidentais no Mar de Trevas. Ele falava muito isso lá para novembro e dezembro. Então, para ele é muito interessante e há, sim, uma tentativa constante dos países da região de não aumentar e ampliar esse conflito. Então, um ataque no Ramadã pode acontecer uma situação muito complicada para os países que, por mais que eles não queiram entrar, as suas populações vão querer entrar, né? A gente já vê a mudança do tom do Erdogan, porque mais de 95% da população da Turquia é muçulmana, então para eles é uma afronta ter uma guerra durante o Ramadã. Então, assim, ele vai esticar essa corda o máximo possível. E a gente não sabe exatamente como controlar o Netanyahu, porque simplesmente o Biden não consegue mais. Isso está muito claro por causa da negociação do cessar-fogo que não vingou na semana passada. Aliás, havia uma expectativa tão grande para a apresentação de uma resolução por parte dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU, sugerindo aí o cessar-fogo, colocando o cessar-fogo. Isso não aconteceu, né? Não, porque a ideia deles era trazer o protagonismo para o Biden. Se esse cessar-fogo fosse tirado no Conselho de Segurança, o protagonismo seria da ONU. E aí, para o Biden, ele não teria ganho político, porque o Biden só defende o cessar-fogo agora, não porque ele está com uma questão humanitária forte, mas porque a questão de Gaza está sendo crucial no processo eleitoral americano, principalmente com os votos dos democratas. 39% dos democratas dos Estados Unidos são contra o que Israel faz em Gaza. Só 22% são a favor. E o jovem democrata, ao contrário do Brasil, né, que as pessoas mudam de lado, trocam o voto, lá eles simplesmente não vão votar. Ele não vai votar no Trump, mas ele também não vai votar no Biden. Eles não estão vendo diferença. Então o Biden precisa pegar o protagonismo para o fim dessa guerra. Então ele precisa do protagonismo do cessar-fogo. Então ele segurou a resolução na semana passada, porque ele acreditou que o Netanyahu ia aceitar o cessar-fogo. O Netanyahu colocou uma série de barreiras para o cessar-fogo. Então o Hamas deixou bem claro que tinha interesse em ter o cessar-fogo, que tinha interesse sim em negociar, e foi exatamente a dificuldade que o governo israelense criou que impossibilitou o cessar-fogo.
né? Então Israel se retirou das discussões de cessar-fogo e voltou a ameaçar Rafah. E essa ameaça, Rafah, é uma ameaça muito direcionada ao Biden, porque a gente sabe também que o Netanyahu tem interesse em arrastar essa guerra até o final do processo eleitoral americano. Porque se o Trump entrar, ele tem carta branca para essa guerra. Porque o Trump ele tem uma visão muito mais complexa da questão de Israel em Gaza. Para ele, realmente, Gaza é de Israel. Então, ele vai dar todo o apoio político, econômico para essa guerra. Então, para o Netanyahu, vale a pena segurar o máximo possível esse conflito em Gaza.